Quem é considerado segurado especial para aposentadoria rural? O que eu preciso para comprovar os meus direitos? Se você tem essa e outras dúvidas, assista esse vídeo até o final. Mas lembre-se, você precisa assistir até o final para que você tenha total informações e possa garantir o seu direito. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e não perca nenhum vídeo sobre seus direitos que vai ser importante para que você possa garantir todos eles. Eu me chamo Jaqueline Machado Martinelli e esse é o canal Explicando o Direito. Sou advogada e você também pode me seguir lá no Instagram, Jaqueline Machado ADV. O trabalhador rural é aquele que vive em regime de economia familiar, ou seja, são aqueles pequenos proprietários que produzem ali na terra, seja alugada, seja deles, e de fato fazem a venda dessa produção. Trabalham sem funcionários, com a própria família. Eles podem ser também os garimpeiros, pescadores. Por ser um trabalho que exige muita força física, existe uma aposentadoria especial que diminui a idade para esse tipo de trabalhador. Porém, muitas vezes os trabalhadores têm dificuldade de comprovar esse período de trabalho. Os indígenas também podem exercer o trabalho rural, porém eles precisam de um cadastro da FUNAI, um documento da FUNAI para que comprove que os indígenas exerceram ali o trabalho rural. Não importa o valor da comercialização desses produtos que o trabalhador rural em regime de economia familiar vende. Nessa nota fiscal, quando ele vende, existe ali um percentual que vai para o INSS. E quais são os requisitos para essa aposentadoria rural? Ele precisa ter 15 anos de trabalho rural e precisa também estar trabalhando no momento da aposentadoria. Para que se configure a aposentadoria rural, esses 15 anos, ele precisa, no momento do pedido, estar de fato exercendo o trabalho rural. E a idade são 55 anos para as mulheres e 60 para os homens, ou seja, o trabalhador rural em regime de economia familiar tem o direito de se aposentar um pouco antes dos trabalhadores urbanos. Porém, é muito importante ficar atento que às vezes a pessoa teve algum pequeno período urbano e outras questões que não descaracterizam o trabalho rural. E muitas vezes o INSS nega a aposentadoria, porém não faz de forma correta. Vou exemplificar agora. Por exemplo, o empregado rural ser associado à cooperativa. Isso não descaracteriza e não impede que ele se aposente como trabalhador rural em regime de economia familiar. Que na sua terra ou na terra alugada ele exerça algum tipo de industrialização, uma pequena industrialização daquele produto que ele produz. Por exemplo, ele tem vaca leiteira, produz queijo e produz ali tem algum tipo de industrialização para produzir iogurtes e etc. Isso não descaracteriza o regime de economia familiar e não impede que o trabalhador rural se aposente. Exercer outra atividade urbana no período inferior a 120 dias. Por um período de até 120 dias, imaginando que a colheita foi muito ruim, teve muito prejuízo, o trabalhador rural não conseguiu auferir renda nenhuma. E ele tem oportunidade de fazer um pequeno trabalho no setor urbano dentro da cidade. Se for inferior a 120 dias, isso não descaracteriza esse trabalho rural. E também exercer mandatos de vereador ou prefeito no município em que exerce a sua atividade rural. Nesses casos também não desclassifica e no futuro, ele comprovando ali os 15 anos de trabalho rural, ele vai poder sim se aposentar como trabalhador rural. Então, como eu vou fazer prova desses meus 15 anos, já que eu não faço contribuições diretamente ao INSS? Nesses casos, é muito importante que o trabalhador rural, ao longo da sua vida, vá guardando a documentação. E se você conhece alguém que trabalha em regime de economia familiar, é importante que ele já esteja orientado da documentação que ele vai precisar ter.
Uma das primeiras documentações é a autodeclaração. Essa autodeclaração, ela é preenchida no momento de dar entrada na aposentadoria e ali o próprio trabalhador rural vai preencher qual atividade exercia, qual período ele exerceu, de tantos em tantos, em qual local ele estava e assim fazer de fato uma autodeclaração de todo o período rural dele. Esse documento é imprescindível. Sem esse documento, o seu pedido vai ser indeferido. E é claro, não basta a autodeclaração. Ele é um documento importante e imprescindível, porém você precisa juntar várias provas para comprovar esses 15 anos de trabalho rural em regime de economia familiar e também imediatamente antes do pedido de aposentadoria. Nesses casos, você pode juntar blocos de notas da venda dos seus produtos, cadastros no sindicato rural da sua cidade, pagamento do ITR, cadastro no INCRA, declaração de aptidão no PRONAF, histórico escolar dos seus filhos ou do próprio trabalhador, para comprovar desde quando ele trabalha na roça, certidão de casamento, certidão de compra e venda de imóveis, qualquer documento que seja registrado em cartório e que conste lá a profissão trabalhador rural. Os documentos podem também estar em nomes de outra pessoa, desde que sejam comprovados que seja do seu grupo, do seu componente de trabalho familiar. Imagine uma mulher que era casada com um trabalhador rural, trabalhou a vida toda junto com ele ali em regime de economia familiar, na sua terra, produzindo e vendendo a produção. Todos os documentos e cadastros do marido vão valer para essa trabalhadora, para que ela possa também fazer o seu pedido de aposentadoria rural. Mas e a justificativa administrativa? Muitas vezes é importante que no próprio pedido de aposentadoria rural você já faça o pedido de justificação administrativa, que nada mais é do que pedir para o INSS que escute algumas testemunhas, ou seja, você já vai fazer o pedido, já vai indicar as testemunhas, que podem ser vizinhos, podem ser pessoas que compravam regularmente a sua produção rural, que tenham condições de comprovar que você estava naquele trabalho rural, que você é produtor rural há mais de 15 anos e, claro, imediatamente antes ao pedido. Então, é importante que você possa fazer uso de tanto as provas documentais quanto essa prova de justificação administrativa, que é a prova testemunhal. Mas vale ressaltar que não se comprova período de trabalho rural unicamente por testemunha. Para que você possa usar testemunhas, é importante que você tenha alguns documentos que comprovem o trabalho rural, pois a lei proíbe que você faça a comprovação unicamente por testemunhas. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque esse vídeo foi útil para você. Então, retribua, ajude o canal, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal para que você não perca nenhuma novidade sobre os seus direitos trabalhistas, previdenciários, entre outros. E se você conhece alguém que é produtor rural e vai ser beneficiado assistindo esse vídeo, para poder juntar toda a documentação necessária ao longo da vida, não deixar para a última hora. Compartilhe esse vídeo, que ele vai ficar muito feliz de saber essas informações. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário. Se você tomou qualquer dessas atitudes e ajudou o canal, muito obrigada pela sua participação e até o próximo vídeo.